Olá, nós estamos chegando com mais um vídeo no nosso canal que eu tenho certeza que vai te abençoar de uma forma tremenda, maravilhosa, mais um assunto de suma importância e de interesse de toda pessoa que ama o Senhor e quer viver para a glória do Deus Todo-Poderoso. Hoje é um dia especial para sua casa, para sua família, porque chegou a você a resposta que você esperava. Hoje nós vamos falar sobre como fazer com que a minha casa seja cheia do Espírito Santo. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus quer isso, né? Toda pessoa do Senhor quer isso. Então você vai aprender, você vai colocar em prática e eu tenho certeza a sua casa será muito abençoada. Antes de começar, eu quero falar com você que está chegando hoje, que talvez não conhece o canal, está conhecendo agora, que ainda não se inscreveu, faz o seguinte, se inscreva no canal. Isso, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e todas as vezes que chegar um vídeo novo aqui para nós, você será avisado pelo YouTube e também será muito abençoado. Se de alguma maneira esse vídeo servir para você e te abençoar, eu peço ainda a gentileza que você compartilhe com muitas outras pessoas, para que outras casas também sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Assim como a sua passará a ser, pode ter certeza disso, tá bom? O que fazer para que a minha casa, a nossa casa, seja cheia do Espírito Santo? O texto base é o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Eu quero passar para você alguns versículos só para você compreender, ficar por dentro da passagem e eu trago para você toda a revelação necessária. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o primeiro versículo vai dizer: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte romana italiana. Ele era centurião romano, origem romana, ele era da corte chamada italiana. Você já entende que era uma pessoa que não tinha os hábitos e os costumes do povo de Israel, dos judeus. Eram hábitos, costumes, comportamentos totalmente diferentes, né? Mas o versículo 2 diz que ele era piedoso e temente a Deus. Aí você vai entender que o temor de Deus não está nos hábitos religiosos, né? Porque ele é da denominação A, porque ele é da denominação B, porque esse não corta cabelo e esse não pinta unha, porque esse não faz isso e esse não faz aquilo. Não. O temor de Deus está no fato do quê? No momento em que você ouve ao Senhor, faz o que o Senhor está te dirigindo, você está andando no temor. Ele era temente a Deus com toda a sua casa. E ele tinha o hábito, presta atenção, de tudo que ele recebia do Senhor, passar para toda a sua casa, passar para toda a sua família, o qual fazia muitas esmolas ao povo, também era um homem generoso, tá? E o que eu entendo que é de suma importância para a sua casa ser cheia do Espírito Santo, de contínuo orava a Deus. Cornélio era alguém cuja vida de oração era plena. A vida de oração era constante. Preste atenção. Por mais que a sua casa viva momentos de dificuldades, momentos conturbados, se tem uma coisa que não pode faltar, é a oração. Os lares aonde a oração ela é feita, constantemente, ela é realizada constantemente, são lares cujo as portas do céu se abrem e atrai a presença de Deus, porque eu não sei se você sabe, mas o Espírito Santo do Senhor, ele também é o que? Ele é atraído. Sim, ele é atraído, porque quando nós olhamos, por exemplo, preste atenção que muitas vezes não pode existir dentro de uma casa. Você vai olhar os Salmos 22, o verso 3, Salmo 22, verso 3, eu vou mostrar para você aqui bem rapidinho o que diz. Olha só. Porém, tu és santo e habita em meio aos louvores de Israel. Então, quando há uma casa onde há o que? Por exemplo, oração, louvor, isso atrai a presença de Deus. Então, até o tipo de música que você coloca dentro da sua casa
pode estar afastando a presença do Espírito Santo. Ele habita no meio dos louvores. Então, uma casa que tem o quê? Oração, que tem louvor a Deus, isso vai atrair, isso vai trazer a presença de Deus, tá? Isso vai chamar à existência a glória de Deus na sua casa. E o Cornélio fazia isso com toda a sua família. Aqui, se você continuar na leitura, eu vou resumir para você, Cornélio tem uma visão do anjo, coisa que muitas pessoas em Israel não tiveram, coisa que muitas pessoas que diziam que conheciam a Deus não viveram, mas Cornélio estava vivendo. O anjo se apresenta a ele e o chama pelo nome, dizendo Cornélio, e o Cornélio fala, puxa, que é, Senhor? O anjo fala, a sua oração chegou ao Senhor, a sua oração subiu, e o Senhor vai abençoar a tua casa. Você precisa ir a Jope, aonde está Pedro, ele está na casa de Simão, você vai procurar por Pedro, e ele vai dizer a você tudo o que você tem que fazer. Preste atenção, que no momento em que Cornélio está orando continuamente, ele começa a ter experiências com Deus, e Deus vai trazer alguém para a casa do Cornélio para mostrar a ele o que ele deve fazer. Por quê? Porque você pode imaginar que a sua oração não está sendo ouvida e não está sendo atendida, mas enquanto você ora, pode ter certeza, Deus está trabalhando em lugares distantes, Deus está visitando lugares que muitas vezes seu nome está sendo citado de alguma forma, de alguma maneira, ou para o bem ou para o mal. Há alguém tentando fazer o mal, Deus está entrando lá e desfazendo todos esses males enquanto você ora. Alguém falando bem, Deus está edificando, preparando o caminho, preparando o lugar para uma grande bênção para a sua casa. De todas as maneiras, Deus continua sempre trabalhando na vida daquele cuja oração é constante. É igual você olhar, por exemplo, quando a carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, está escrito o seguinte, orai sem cessar. Paulo diz, orai sem cessar. E isso é o que o Cornélio estava fazendo. Resultado, Deus ouviu a oração. Deus ouviu o clamor. E nesse mesmo instante, o anjo do Senhor fala com Pedro, dizendo, vai chegar uns homens até você. E quando eles chegarem, não corre não foge, não se esconda, porque eu os enviei. Veja que quando há propósito de oração, você atrai coisas boas para a sua casa. Me perdoe a sinceridade, mas eu estou aqui para ajudar você. Eu preciso ser sincero. Muitas vezes, só tem entrado na sua casa, perdoa ser sincero, por favor, tá? Só entra gente ruim. E quando eu falo gente ruim, é gente com intenção mal, gente que leva inveja, gente que leva malquerência, que trata mal, que vai lá, não porque está preocupado com você, mas muitas vezes para te desviar do caminho. Parece que são estas as pessoas que estão frequentando a sua casa. Quando você ora, você faz uma oração constante, o Senhor atrai pessoas de oração, pessoas de propósito. Porque Deus vai te unir a pessoas, Deus vai te ligar a pessoas que vão o quê? Fazer parte do caminho para o seu destino. Deus vai te unir a pessoas que vão te conduzir e te ajudar a caminhar na direção do Senhor Deus. Mas isso acontece no lado daquele que ora o quê? Constantemente, independente do momento, das situações, das circunstâncias. O que acontece? O Pedro ouve o recado do Senhor, vai à casa do Cornélio. E lá o Cornélio lhe conta toda a visão. Cornélio disse ao Pedro tudo quanto o Senhor havia feito, como ele tinha visto. O Pedro chega a dizer o seguinte, eu vou ler para você aqui o versículo 34, Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Às vezes você fica, porque acho que Deus não gosta de mim, Deus não quer me abençoar, não quer entrar na minha casa, na minha vida. Para com isso. Deus não faz acepção de pessoas. Mas tem pessoas que se esforçam, tem pessoas que não param, tem pessoas que são constantes na oração. Pelo Pedro, sozinho, ele não iria na casa do Cornélio. Pedro era judeu, Cornélio era romano, os costumes eram diferentes. O Pedro não iria na casa do Cornélio por considerar o Cornélio o quê? Um gentil. O Pedro não entraria, mas o Pedro estava ali por causa de um propósito de Deus.
E agora o Pedro também está sendo trabalhado, porque ele está vendo, dizendo o quê? Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus não desprezou você, não despreza a sua casa, não despreza a sua família. Ele só está esperando que você se levante, tá? Do meio dessa murmuração, dessa reclamação, dessa afirmação de que as coisas não dão certo, para começar a orar incessantemente, orar de contínuo, para fazer propósito, entrar na presença de Deus em oração. Aí o Pedro começa a falar, o Pedro vai começar a ensinar tudo que o Senhor Jesus falou, as palavras do Senhor. Versículo 44 de Atos 10, a Bíblia diz: e dizendo Pedro ainda estas palavras, preste atenção, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham ido com Pedro, né? Todos quanto tinham vindo com Pedro, se maravilharam de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar o Senhor. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E a Bíblia vai dizer que Pedro mandou que eles fossem batizados nas águas. Mas neste momento, toda a casa de Cornélio é cheia do Espírito Santo. Toda a casa de Cornélio recebe o dom do Espírito Santo. E todos os que ali estavam ouvindo a palavra receberam o dom do Espírito e passaram a falar em outras línguas. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Lembre-se do começo da trajetória de Cornélio, temente a Deus, respeitoso das coisas do Senhor, mesmo sem entendimento, mas era uma pessoa temente, respeitosa. Depois, era um homem generoso, sempre tentando fazer algo, estendendo a mão para alguém, e sobretudo, orava de contínuo. O segredo, né, para sua casa ser cheia do Espírito Santo é ter alguém que de contínuo ore ao Senhor Deus, que de contínuo faça as suas orações. Uma casa onde o louvor a Deus reina, porque você viu comigo, ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então muitas vezes o que você coloca em sua casa, o que você permite que entre na sua casa, como músicas e outras coisas, mais melodias, muitas vezes pode estar afastando a presença de Deus. O que atrai são os louvores, ele habita no meio dos louvores do seu povo. É ali que está o Senhor. Então a sua casa precisa ter estas coisas, orando de contínuo. E você vai perceber que quando Cornélio ora, quem Deus traz? Pedro, pessoa que também é de oração. Toda casa aonde as pessoas não oram, olha, constantemente serão visitados por invejosos, por maldizentes, caluniadores, e é aquela situação de enganação, pessoas se fazendo de amigos, mas não, só estão ali para vigiar o seu lar, vigiar a sua casa, e muitas vezes até te desejaram mal, estão lá para ver se o mal que eles desejaram está se cumprindo. Essa é a realidade. Agora, quando você ora, você atrai pessoas de oração, que vão declarar as palavras do Senhor Deus. Quando Pedro começa a declarar a palavra, o Espírito Santo vem sobre aquela casa. Preste atenção, seja piedoso, seja temente a Deus. Ore de contínuo e declare todas as palavras que o Senhor tem lhe falado. O Senhor Deus lhe disse, você encontrou, veio pela palavra, falou o teu coração, declare sobre a tua casa. Comece a dizer, a minha casa é morada e habitação do Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Libere o louvor a Deus na sua família. Daqui a pouco, a sua casa será cheia do Espírito Santo. E o resultado disso, todos se alegrarão no Senhor. E cumprirá a palavra do Senhor que diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. É para ser cheio do Espírito Santo, é para ser cheio de Deus.
Que Deus te abençoe. Espero ter te ajudado, espero ter trazido para você clareza na revelação, porque tenho certeza será uma bênção para a sua casa, tá bom? Se de alguma forma você foi ajudado por esse vídeo, compartilha com mais pessoas. Isso, compartilhe. Além de curtir esse vídeo, também comenta bastante. Qual a sua opinião sobre isso? Você acredita? Se você acredita, comenta. Eu creio, a minha casa será cheia do Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe você e a sua casa. Fique na paz e até o nosso próximo vídeo aqui no canal, em nome de Jesus.